Boa tarde, nação flamenguista. Eu vim gravar esse vídeo aqui porque eu vi alguns vídeos da nação, alguns flamenguistas, né, comentando a respeito do Luiz Araújo. E a gente não pode esquecer que a gente teve um erro na Libertadores contra o Palmeiras, que deu o título. Lógico, evidente que foi muito chato, porque ele deu o título pro Palmeiras. E foi um erro que foi muito fatal. E assim, foi numa final de Libertadores contra um rival brasileiro. E a gente sonhando com esse título e tudo. O Flamengo estava muito bem no jogo e ele cometeu um erro. E esse erro foi o suficiente para poder fazer com que a gente perdesse o título para o rival. Que até hoje a gente se lamenta por isso. E eles, lógico e evidente, se engrandecem, não tira o mérito deles por ter ganhado, mas de qualquer forma a gente fica com um gostinho amargo por causa disso aí. Mas lembrando que o Andréas Pereira, ele é um grande jogador, isso é a minha opinião, tá? Eu acho que ele é um grande jogador. E por causa dessa cobrança, dessa situação que assim que aconteceu com ele acabou saindo do Flamengo e hoje muitos, acho que 70, se eu tiver errado, deixa um comentário aqui a opinião de vocês, mas acho que 70% da nação hoje gostaria de ter ele de volta e saiu por um preço e hoje se o Flamengo recontratar vai pagar mais caro. E era um jogador identificado com o Flamengo, flamenguista, fez de tudo, ele quis vir para o Flamengo, entendeu? E bem assim é o Araújo. Cara, o Luiz Araújo é um grande jogador. O Flamengo sem ele, nós já presenciamos que o Flamengo sem ele não tem aquele jogador aguerrido, aquele... E lembrando que contra o Bayern de Munique, ele era um dos melhores em campo. Ele que deu passe pro gol do Jefferson, ele chutou a bola que teve aquela defesa do Neuer. Então assim, a gente tem que, eu acho, né, opinião minha, cada um julga da forma que acha que deve julgar os jogadores, é claro, é evidente, cada um tem sua própria opinião formada sobre cada um deles. Mas a minha opinião é que assim, às vezes a nação, nós flamenguistas, pegamos muito pesado com jogadores de grande escalão, que o Flamengo vai atrás, paga a cara e traz, e a gente, por certa cobrança, a gente destrói aquilo por um erro deles. Claro que, lógico, evidente, ele errou duas vezes, ele errou a primeira e errou a segunda vez, que a segunda foi pior ainda, que o Flamengo tinha acabado de fazer o segundo gol de pênalti, tava brigando ali, lutando mesmo para poder. A gente estava com a esperança de empatar esse jogo para pelo menos ir para prorrogação. Na prorrogação, provavelmente as coisas iriam mudar. Então, assim, mas enfim, a gente não pode pegar um jogador do Flamengo e, assim, por causa desse erro, a gente crucificar o cara, não. Ele é muito bom, o Flamengo precisa muito dele, tá? A gente tem essa situação que, assim, estão entrando nas redes sociais dele, fazendo cobranças, assim, absurdas, assim, gente, o Flamengo jogou bem, ele cometeu o erro dele. Por causa desse erro nós perdemos, sim, claro, evidente que veio o quarto gol, aí acabou o jogo de vez. Mas vamos lembrar que ele já deu muita alegria pra gente. A gente tem um campeonato inteiro ainda pela frente, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Enfim, ainda tem, se a gente conseguir chegar até a final e ser campeão da Libertadores, a gente vai disputar o outro Mundial agora, que é o de Interclubes, que a gente tem ele, Intercontinental no caso. Então, assim, a gente tem essa oportunidade. Então, vamos deixar as coisas acontecer, vamos voltar para nossa realidade. Eu acho que, independente desse erro dele ou não, o jogo seria duro, como eu falei no outro vídeo antes do jogo. É um jogo muito duro. É uma das melhores equipes, para mim, é a melhor equipe. Até eu achei que o futebol que eles jogaram contra nós tá o melhor do torneio do Interclube. Então, assim, é um grande favorito a ser campeão. Então, a gente saiu de cabeça erguida. Vamos crucificar nosso jogador, não. Vamos dar valor em cada suor que eles deixaram em campo. Não fez feio, o Flamengo saiu bonito e, enfim. Esse é o meu ponto de vista com relação ao Luiz Araújo, tá, nação? E se vocês também têm uma opinião contrária, não tem problema. A gente tá aqui para ter opiniões, cada um com a sua opinião. Pode deixar o comentário lá, eu vou estar lendo, eu vou estar respondendo vocês. Peço já desculpa para vocês por estar gravando esse vídeo aqui dentro do carro com... Não tô com uniforme, né? Rubro-negro, porque assim, eu tô a trabalho, sou motorista de aplicativo, então eu dei uma paradinha aqui para gravar esse vídeo aí pra gente estar conversando um pouquinho. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, com relação à venda do Gerson, tá? Essa questão da venda do Gerson, mais uma vez, são uma opinião minha, formada, minha opinião de verdade, tá? Eu acho que assim, o Flamengo errou quando ele baixou o valor da multa do 25 milhões. Por quê? Porque o Gerson é um grande jogador, o Gerson é um volante espetacular. Na minha opinião, foi
um jogador que jogou como um europeu, ele conseguia se prender a bola no meio de campo. Claro que ele também erra, é evidente que ele também erra. Mas entre aqueles jogadores, ele tinha mais experiência, ele é um cara mais. Ele já veio da Europa, então ele já tem aquela formação, a mentalidade. Então nós perdemos o jogo praticamente nos 10 primeiros minutos por falta de concentração, por tocar mais a bola, ter mais calma, não se apavorar com o aperto, porque realmente o Bahia apertou muito. Então, assim, mas enfim, eu acho que o Boto ele errou com relação a baixar essa multa para 25 milhões, porque provavelmente, acho que na cabeça deles, eles imaginaram que ninguém iria pagar 25 milhões para levar um jogador da idade que ele tá. Cara, mas ele joga muita bola. Ele joga muita bola, na minha opinião, um dos melhores volantes do mundo, tá? Nesse momento. Talvez ele saia do Flamengo, caia de produção. Tomara que não, porque tomara que ele se dê muito bem lá, porque ele representou demais o Mengão. Ele veste a camisa, ele luta, ele era o nosso capitão em campo. A gente via sangue nos olhos dele, cada bola dividida, cada cada bola que ele segurava, que ele prendia. Então, assim, vontade de vencer, como aquela pancada que ele deu no gol, no Neuer, foi aquilo ali é Flamengo, aquilo ali foi com força, foi com raiva, com ódio, querendo chegar para empatar o jogo, porque a gente tava ali para vencer. Então, assim, ele é muito Flamengo, a cara dele é muito Flamengo. Aí eu tô vendo também muita gente falando, questão de dinheiro, que o cara, mas o cara não é mais novinho. Ele precisa garantir o futuro dele. A gente sabe que o jogador aposenta muito rápido. Então, assim, surgiu uma oportunidade. E o clube que está contratando ele viu essa questão de 25 milhões para um jogador que vale esses 25 milhões vai ser de braçada que ele vale isso aí. Então, assim, ele vale mais até do que isso aí. Então, assim, também não é culpa dele. Eu tô vendo o pessoal falando, a questão de dinheiro, falando que ele... Enfim, não vou dizer as palavras aqui que estão dizendo nas redes sociais de alguns flamenguistas. Então é outra situação, gente. A gente tem que entender que, assim, não, ele tá no Flamengo, ele renovou o contrato do Flamengo e foi a opção do José Boto colocar 25 milhões para multa de quebra de contrato. E assim, achou não só um, como dois clubes agora, como vocês já estão sabendo. São dois clubes aí que estão brigando, mas parece que já bateu o martelo. Ele vai mesmo pro agora me fugiu da memória, enfim, pro time russo lá, ele vai pro time russo, tá? Então, assim, também, se vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acham sobre isso, mas, assim, infelizmente, agora, na minha opinião, o José Boto tá tentando contratar Zé Gobinha, não sei, assim, pra substituir o Gerson na volância. Cara, tá, bom jogador, representou o Inter Miami, jogou bem, mas, assim, cara, a qualidade de um para outro é completamente diferente. São jogadores opostos. Ele não tem a mesma qualidade, não prende a bola da mesma forma que o Gerson. Acho que, assim, já que o Boto colocou essa multa rescisória pro Gerson nesse valor, que ele corra atrás de um volante do mesmo perfil, cara. Porque a gente precisa. Não sei se vocês se lembram, nós tínhamos o João Gomes no meio de campo, que era não uma técnica, mas a raça, a prender a bola, aquela de brigar no meio de campo. A gente tinha um João Gomes que era mais ou menos dessa forma, e ele foi fundamental no último título brasileiro que a gente conquistou. Então, assim, a gente precisa de um jogador desse com a cara do Flamengo no meio de campo, ali na volância, para poder ditar ritmo, para poder segurar o ritmo quando a gente está precisando acalmar o jogo. Então, tem tudo isso aí, assim, eu espero que o José Boto contrate, mas Zé Gobinha não. Zé Gobinha não, vamos procurar uma coisa melhor. O Flamengo tem condições de procurar um jogador com uma qualidade um pouquinho melhor. Não que eu ache ele um jogador ruim, mas a gente tem que... o nosso meio de campo é um meio de campo muito veloz, a gente tem que ter um jogador que ele brigue ali, já que o Flamengo... nosso Flamengo, ele tem esse ritmo de jogo, ele vai para cima, ele aperta a marcação alta. Então, assim, tem que ter um jogador firme para isso, para poder dividir bolas sem medo, brigar pelo Flamengo no meio de campo. Então é isso. Aqui chega o meu pesar, claro, é evidente, né? Pela gente ter sido desclassificado aí nas oitavas aí na minha opinião, o melhor time que tá tendo agora nesse torneio, né? O Bayern de Munique. Mas saiu de cabeça erguida com muito orgulho, sabe? O Flamengo foi excepcional, assim, para mim. Seria melhor, claro, evidente, se tivesse passado. Quero deixar também os parabéns aqui para o Fluminense ontem, que fez uma partida maravilhosa, assim, representou demais o Brasil também. Eu sou, claro, evidente que eu podia estar aqui agora falando mal do arca-rival da gente, dizendo que foi sorte, ou desmerecendo a vitória do Fluminense, mas não, cara.
Fluminense jogou bem, não jogou mal, não foi um tiro, não buscou uma bola perdida para fazer um gol achado, não. Ele jogou bem. E é isso. O bom é que a gente colocou o patamar lá em cima, um pouquinho, um degrau um pouquinho acima dos olhos dos europeus. Então eles estão percebendo que no Brasil, na América do Sul, como o Al Hilal também jogou demais ontem, se classificando um dos maiores também, um dos grandes, né? Um dos grandes da Europa. E jogando bola. Não foi recuado, com medo, buscando um gol, não. Ele jogou pra cima e da mesma forma foi o Fluminense. Então quero deixar aqui os parabéns para vocês, tricolores aí. E é isso aí. E vamos voltar para nossa realidade. Segue o líder, somos líderes por enquanto. Vamos continuar assim na luta. E vamos, a gente tem tudo para ganhar tudo novamente no Brasil. E que venha a próxima, tá bom? Um abração para vocês. Não se esqueça aí, galera. Se inscreva no canal, curte, deixa o like, comenta a opinião de vocês, o que vocês acham do que eu falei, não, se concorda, se não concorda, deixa a opinião de vocês aqui. Um abração, tudo de bom para vocês aí, ótimo dia para vocês e até o próximo vídeo. Fica com Deus.